Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal em defesa do Evangelho. Dessa vez sinto-me inspirado com essa imagem belíssima da cidade santa, a cidade de Jerusalém, que me remete ao capítulo 19 do Evangelho de Lucas, uma palavra muito tocante que sempre toca a nós todos. E quando já chegava perto da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondeu ele e disse-lhe: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, Jerusalém, Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então nós temos aqui quando Jesus estava diante da cidade, mais precisamente ali no Monte das Oliveiras, quando ele teve essa vista um pouco diferente, não tinha essa mesquita aí, mas o templo, né, estava geograficamente nesse lugar, e Jesus começou a chorar porque a cidade se mostrava bastante avessa em relação à sua mensagem de libertação, sendo ele o Messias de fato e de direito. Jesus trabalhou mais nas periferias de Israel, tendo encontro humanos com pessoas que estavam desumanizadas, flageladas, pessoas que estavam longe do reduto dos importantes encontros, do centro onde deveria ser de encontro religioso e de encontro com o ser humano e Deus, mas as pessoas, especialmente as mais humildes, eram deixadas de lado. Então Deus abre caminho, trazendo o Messias, a personificação da sua própria glória, em carne, conforme diz João no capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Jesus, que é a glória do Pai, não era aquela glória toda, né? aquela coisa pomposa toda, como a gente pensa, como Hollywood tem trazido e como as religiões têm disseminado, especialmente aquelas dissidências do cristianismo, até mesmo depois do terceiro século com o Constantino, que legalizou o cristianismo. E daí começou toda a bagunça. O ministério de Jesus se deu ali mais na Galileia, nas periferias, encontrando pessoas simples. E toda vez que ele subia para Jerusalém, tinha encontros tensos, eram marcados de tensões. Primeira vez quando criança teve tensão, se seus pais voltaram para casa e deixaram-no ali, e teve toda aquela angústia da busca, da procura. A segunda vez, ele esteve nas festas do tabernáculo e também nós tivemos tensões. Foi onde ele disse: alguém tem sede, venha a mim e beba. E essa mensagem maravilhosa, ao invés de encher os corações daquelas pessoas de alegria, encheu de revolta. E agora nós temos essa tensão que faz com que Jesus chore sobre a cidade. Antes dele ser morto, estava aí no Monte das Oliveiras.
No capítulo 23 de Mateus, quando Jesus está dentro da cidade, nós temos uma tensão muito acentuada quando ele chama os fariseus de hipócritas. Esse termo hipócrita, possivelmente Jesus ouviu na cidade de Séforis, que era uma cidade que foi helenizada, porque o Alexandre o Grande, quando conquistou toda aquela região, helenizou tudo, né? Mas foi no tempo de Herodes o Grande uma importante cidade, o centro administrativo da Galiléia. Ali nós tivemos até as escavações recentes, as mais recentes, e descobriram um teatro, onde possivelmente na rota de Jesus, no trajeto de Jesus, que ele sempre ia para aquela cidade, né, Séforis, ia trabalhar possivelmente ali, cidade importante da Galiléia, e ele deve ter visto algumas peças, segundo o historiador André Chevistarez. Ele deve possivelmente ter cruzado com alguns atores daquela cidade que estava ali fazendo as suas peças, né? Daí a palavra hipócrita ou hipocrisia deu origem à nossa palavra conhecida como atores, representantes. O ator pode ser muita coisa ao mesmo tempo, porque é uma infinidade de possibilidades. Eles podem interpretar uma comédia, uma tragédia, uma trágico-comédia, uma farsa, um drama. O ator pode ser muitas coisas, conforme diz o poeta Fernando Pessoa, multipliquei-me para me sentir. Então ele é uma multiplicação de muitas coisas. E naquela época eles colocavam máscaras, né? Quando era de tristeza, colocava máscara. Quando era de comédia, colocava máscara de riso. Quando era de tragédia, então nem se fala, é representado com máscaras. Por isso que o ator tem várias facetas. Jesus então chama os fariseus de hipócritas, fazendo assim uma aplicação do termo hipócritas, atores, para aquele aristocracia judaica que deveria representar a vontade de Deus e acolhendo o povo, quando na verdade não fazia nada disso. Eles representavam também a aristocracia judaica, o ponto máximo ali da representação humana da religiosidade e da religião judaica. Jesus via uma resistência muito grande, uma hostilidade vinda dessas pessoas em relação a ele. E é nesse contexto que ele chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu tempo, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Talvez tivesse sido até mesmo o plano de Deus numa perspectiva de predestinação, conforme nós lemos lá em Jó, no capítulo 40. Pois bem, sabemos que nenhum dos teus pensamentos ou propósitos podem ser impedidos. Então tudo que Deus planejou, que Deus quis, vai executar e nada vai ser frustrado, né? Então isso estava oculto perante os olhos deles. Eles não receberam a Jesus, mas Jesus estava oferecendo ali a paz, só que eles não quiseram recebê-lo. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Foi o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade foi tomada e foi totalmente esvaziada, destruída boa parte, o templo ficou em ruínas. General Tito fez toda essa obra maligna, mas de certa forma cumprindo o dito de Jesus. Jesus é um profeta, além de Deus, e humano, moralmente é perfeito. A sua palavra de profecia, ela não volta para trás vazia, ela se cumpriu e cumpriu na íntegra. A cidade foi tomada e derrubarão a ti os teus filhos que dentre ti estiveram e te deixarão em ti, e não te deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Então esse tempo que eles não conheceram foi deliberadamente por eles. Deus apenas permitiu que eles tomassem assim esse tipo de vereda. Veio para o que era seus, os seus não receberam.
mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fiquem então com essa imagem linda da cidade de Jerusalém. E Deus abençoe a todos. Se inscreva no meu canal Em Defesa do Evangelho. Acione o sininho para receber novos vídeos. Estou aqui defendendo o Evangelho e falando dele como ele é. Tá? Deixe aí o seu comentário. Meu nome é Jeremias. Esse é o seu canal, que está mais crescendo nos últimos dias. Com 65 já temos aqui inscritos. Meu alvo é 1 milhão. Um abraço a todos.